Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 195 dos Fanáticos do Algarve. Na primeira parte do programa, vamos contar com a presença do Mister Leandro Palma, técnico do Imortal de Albufeira. Na segunda parte, vamos viajar pelo Distritalão com o fanático Carlos Encarnação. Como disse, hoje temos connosco o Mister Leandro Palma, técnico do Imortal Desportivo Clube, para conversar sobre o clube e o Distritalão. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde e obrigado também pelo convite e agradecer mais uma vez aqui a presença e poder falar e partilhar um pouco convosco falarmos um pouco sobre futebol. Obrigado, Mister. Mister, para o Imortal, a aposta era o regresso do CP, ou ao CP, mas a equipa perdeu fôlego neste sprint final. Já identificou as causas e as áreas a corrigir? Relativamente, antes de mais, queria também dar-vos uma palavra pelo programa, que não dei na introdução, e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito em prol do futebol e dar voz que no fundo quem promove o futebol, os treinadores, os jogadores, diretores, e creio que isso é fundamental, portanto, parabéns por isso. Relativamente à questão, bom, acho que temos que aqui enquadrar aqui um bocadinho aqui a questão relativamente ao Imortal. O Imortal veio de uma época, de um campeonato de Portugal, uma época difícil, quando eu entro na equipa, portanto, em dezembro, ainda no campeonato de Portugal, numa situação já muito delicada, onde já ficava difícil conseguir a manutenção, porque havia ali já uma decalagem muito grande para a linha d'água. Com o objetivo também de preparar um pouco a equipa e ver o que queria e o que não queria. Quando começámos a época, o presidente falou connosco e a verdade é que ele nunca nos exigiu uma subida de divisão. O que ele nos exigiu, sim, foi portanto, que conseguíssemos lutar pelos primeiros lugares, pela história que o Imortal tem, como é óbvio, e que os jogadores dessem sempre o máximo e que nós fizéssemos o nosso melhor. Portanto, nós sabíamos que estaríamos a concorrer contra 5, 6, 7 equipas que também tinham os mesmos objetivos do que nós. Portanto, também aqui desmistificar isto, que não havia aqui uma exigência que tínhamos que subir só pelo facto do Imortal descer do Campeonato de Portugal. Porque houve várias equipas, como vocês sabem, que fizeram investimentos também, aliás, investimentos até superiores a nós. Portanto, os objetivos foram mais definidos por nós, a equipa técnica e os jogadores, que definimos que teríamos que, numa primeira fase, lutar para ficar nos 6 primeiros, portanto, para depois sim dar um acesso a uma fase campeão, e aquilo que nós queríamos era sim, era estar nas decisões e levar para a última essa decisão. Creio que conseguimos, portanto, fomos até às últimas 2 jornadas, fomos a par do Portimonense, eram as únicas 2 equipas que poderiam disputar uma subida, mais nenhuma conseguia, e portanto, até aí as coisas conseguiram, ou seja, conseguimos atingir aquilo que queríamos. Agora, depois de estarmos como a gente já estava e ali a um passinho de conseguir uma subida de divisão, como é óbvio, é sempre ali um amargo de boca e há ali alguma frustração porque tivemos ali um passo de conseguir. Agora, temos que também enquadrar, quando fazemos esta pergunta, que havia outros candidatos e candidatos, se calhar, com investimentos bem mais fortes do que nós. Agora, nós não fugimos às nossas responsabilidades, pelo menos eu à minha, assumo-a, mas pronto, isto é assim o futebol. É isso. Mister, na primeira fase, o Imortal terminou na liderança partilhada com o Ferreiras, mas com o melhor ataque, a par do Portimonense, e a melhor defesa. Ou seja, uma equipa equilibrada, mas que sofreu 4 derrotas e houve ali uma quebra em dezembro. Nessa altura soaram os alarmes? Uh, Bem, você tocou aí num ponto o dezembro efetivamente foi uma altura ali conturbada que nós passámos e normalmente todas as equipas têm alimentos menos bons.
Queria também reformular aqui, falar aqui um bocadinho sobre isto, que nós fizemos uma equipa praticamente nova. Apesar de virmos do Campeonato de Portugal, nós ficámos com 7, 8 elementos, em que da equipa que jogava ano passado ficaram 2 elementos. Portanto, fizemos um plantel todo novo, praticamente todo novo. O que é iniciar todo um processo, porque eu não vinha com uma base de muitos jogadores a trabalhar com minhas ideias e com aquilo que pensávamos para o jogo. Formámos uma equipa, sabíamos que era muito importante começarmos forte, porque, na minha opinião, é no início que se colocamos forte para ganhar o campeonato, não é no fim. No fim, depois estamos no momento de decisão, mas é no início que se perde ou se ganha-se campeonatos. Muitas equipas acabam por ficar logo afastadas, começam a criar ali grandes decalagens e depois torna-se difícil. Então, creio que começámos muito bem, fizemos uma pré-época imaculável, creio que, se não me engano, tivemos um empate na pré-época e tivemos bons jogos. Arrancámos com 8, 9 vitórias no campeonato. E depois, efetivamente, há ali uma altura em dezembro, que é esse tal aspecto menos positivo, e que nós tivemos a responsabilidade, nós, quando digo nós, grupo, nós falámos muito isso internamente, isso coincidiu ali com a pausa do Natal e do Ano Novo, e a verdade é que a gente sabe que os jogadores não são profissionais, são amadores, mas pronto, tivemos ali um período que estávamos a treinar com 7, 8 elementos, 9 elementos, e eu sabia o que é que isto poderia acontecer, portanto, e foi o que aconteceu. Estávamos num ritmo bom, com uma boa dinâmica de vitória, e essa interrupção, uns foram de férias, outros foram para aqui, outros foram para ali. Eu estou à vontade para falar, porque isto foi uma coisa que debatemos muito dentro do grupo, foi uma coisa que me chateou bastante, mesmo, muito, porque isto é efetivamente dar, como se diz na gíria, tiros nos pés, não é? Há coisas que nós não controlamos, como se jogamos menos bem, se a bola não entra, se falhamos um penalti, pronto. Agora, isto que é sermos profissionais ao máximo, e quando digo profissionais, dentro do amadorismo podemos ser profissionais e sermos sérios, e nós facilitámos. Facilitámos, e como eu também tenho a minha responsabilidade, apesar de eu não ser jogador e não faltar aos treinos, tenho a responsabilidade de ser o líder do grupo, e aconteceu algumas coisas, e creio que pagámos caro, porque logo na jornada a seguir à pausa, empatamos com o Moncarapachense, com todo o respeito pelo Moncarapachense, nunca poderíamos ter empatado, e depois perdemos ali alguma dinâmica. Por acaso, depois voltámos a conseguir reajustar, fomos ali buscar 2, 3 jogadores para reequilibrar um bocadinho o plantel, mas efetivamente sim, é claramente uma fase da época negativa, das fases menos boas que tivemos, e que deixa-me um bocadinho chateado, porque foi uma coisa que nós podíamos controlar, e demos um bocadinho um tiro nos pés. Mister, na segunda fase do Distritalão, o Imortal já não se conseguiu impor como na primeira. E na altura das decisões perdeu os tais 7 pontos nos últimos 3 jogos. Ah, que tipo de análise é que faz desta fase de campeão? Bom, relativamente à fase campeão, para já sabíamos que ia ser uma fase muito mais difícil, porque iam estar a jogar as melhores equipas, onde os jogos seriam mais equilibrados. E sabíamos que tínhamos de estar na máxima força para conseguir disputar, porque qualquer equipa podia ganhar a qualquer equipa. E quem anda dentro do futebol, os meus colegas e os jogadores, sabem que efetivamente é verdade. Um, o equilíbrio é muito grande, é muitas vezes o pormenor. Se calhar havia 4, 5 equipas um pouco mais favoritas, ou um bocadinho mais favoritas, e muitas das vezes pelo nome que têm, pelo seu nome, não é? Mas, por exemplo, eu estou à vontade, lembro de falar com o Barão sobre isto, sobre Boas Esperanças. Por exemplo, uma equipa que era ali um bocadinho outsider, e ouvia vocês me falarem aqui, outsider. Boas Esperanças é um plantel ao nível dos melhores. Quem anda nisto tem um plantel ao nível dos melhores. Só não tem, por exemplo, se calhar a responsabilidade e o nome que tem o Imortal ou o Quarteirense. Agora, plantel, não fica a dever nada. Por exemplo, eu estou a dar um exemplo, o Olhanense, por exemplo, se calhar tem o nome, ou seja, é um nome mais forte, por exemplo, com o Onze Esperanças ou até com o Imortal, mas se calhar o plantel não era assim tão forte quanto isso. Portanto, nós às vezes para fazermos aqui uma análise, temos que perceber exatamente a capacidade dos plantéis. Claro que muitas vezes quem está por fora só vai ver ao fim de semana, se calhar não olha para isto desta forma.
Agora, efetivamente, nós sabíamos que tínhamos uma boa equipa, um 11 forte, mas uma das nossas pecas, e isso vai pegar um bocado a sua pergunta para a fase campeão, não tínhamos um plantel muito longo, ou seja, precisávamos e precisamos, e creio que para o futuro, e creio que é muito importante ter um plantel muito mais homogéneo. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes não é o 11 que joga que decide os jogos, é muitas vezes quem entra na partida que faz com que mantenha-se a regularidade ou que a equipa consiga crescer no jogo, é quando nas alturas que há algumas lesões ou quando há alguns castigos, aqueles elementos que entram conseguem fazer igual ou melhor do que aqueles que estavam a jogar. E nós aí creio que pagámos um bocadinho isso. Foi um bocadinho geral da época. Sentíamos muito quando mexíamos na equipa. Eu estou a dizer isto e não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, porque eu fui falando com os atletas e no grupo de trabalho sobre isto. Às vezes não tem a ver que os outros não tenham qualidade, mas a verdade é que o rendimento nunca conseguiu ser igual. Nós sentíamos muito as substituições. Pegando para a fase campeão e para uma fase mais avançada, à medida que isto vai avançando, começa a haver mais acumulado de jogos, mais quantidade de minutos, as jogadores começam a perder ritmo, quebras de forma, e depois temos que conseguir acompanhar essa mesma questão. E creio que não conseguimos. E na fase campeão sentimos um pouco mais. Creio que na fase campeão até começámos bem, porque ganhámos os primeiros 2 jogos em casa, ou seja, até arrancámos bem, ganhámos ao Silos e ao 11 Esperanças. Depois temos o primeiro jogo de fora em Quarteiro, onde perdemos 2-1, onde, na minha opinião, fizemos um bom jogo. Isto não há justiças ou injustiças, mas não merecíamos ter perdido esse jogo. Foi um jogo que tivemos bem. Lembro-me que esse jogo, os primeiros 30, 35 minutos, estivemos claramente em cima do Quarteirense, que é uma equipa com um plantel fantástico, e conseguimos fazer algo que poucas equipas conseguem, que é remeter o Quarteirense para dentro do seu meio campo, acaba por fazer um golo num canto a primeira vez que lá vai. Bom, o que é certo é que perdemos. E depois, no quarto jogo, em casa, é um jogo crítico, porque nós fizemos um jogo muito bom com o Portimonense. Para quem foi o jogo, nós já tivemos 80% de posse de bola e tivemos 80 ou 90% a dominar o jogo com o Portimonense, e o Portimonense vai lá uma vez num remate e faz um gol. Foi exatamente isto que aconteceu, não estou aqui a exagerar. E, e foi ali um bocadinho um soco no estômago. Portanto, nunca conseguimos criar aquela embalagem que é muito importante nos momentos de decisão, ainda mais numa fase campeão. E eu ia falando sempre isto com os atletas, nestas fases, e quando os jogos são mais equilibrados, que eu também dei lá dentro muitos anos, quando nós temos oportunidades, temos que fazer gol. E nós pagávamos muito caro. Nós, para fazermos um golo, era preciso criarmos muito. Criávamos. Apesar de termos o melhor ataque, durante muito, aliás, na primeira fase tivemos claramente o melhor ataque e até a melhor defesa, e com a equipa com mais vitórias. Se calhar nós e o Portimonense fomos claramente as equipas mais regulares ao longo da época. Andámos sempre em primeiro ou em segundo, tirando as Ferreiras, andou para ali uma jornada ou duas em primeiro, foi sempre nós e o Portimonense. E depois este jogo foi fundamental, voltámos a criar várias situações de gol e depois o que é que acontecia? Eles iam lá uma vez e faziam. E isto normalmente não é um bom sinal. Quem anda no futebol há alguns anos, eu também andei enquanto atleta, às vezes temos que ser um bocadinho mais cínicos no bom sentido, temos que matar os jogos, e faltava-nos isso. Eu às vezes ia falando com a minha equipa técnica, com a direção, com algumas pessoas, e dizia, isto não me cheira nada bem, não gosto nada disto, porque já teve equipas que ganhavam e normalmente tinham isto, que é quando vais, fazes. E muitas vezes matas o jogo, estás a ganhar 1-0 e fazes o 2-0. E depois tu não fazes, e depois mais à frente acabas por levar um gol. E isso aconteceu-nos muitas vezes durante a época, muitas mesmo. E portanto, quando assim é, essa parte é porque nós, se calhar, não merecemos, não é? Houve outros que foram um bocadinho mais eficazes e tiveram essa estrelinha, se calhar, melhor do que nós. E Mister, falou aí nos 11 Esperanças, a derrota com os 11 Esperanças naquela viragem de volta, teve alguma influência na confiança da equipa? Que foi aquela derrota na primeira jornada da segunda volta. Não, esse jogo era um jogo importante. Eu creio que se nós temos ganho esse jogo, nós podíamos ter feito ali um arranque e creio que se ganhamos ali, dificilmente parávamos. A verdade é que foi um jogo
bastante equilibrado. Esse jogo foi um dos jogos que o Onze Esperanças, na primeira vez que foi à nossa baliza com perigo, faz gol. Foi um jogo dele. Não é que nós tivéssemos também a ter grandes oportunidades, mas foi um desses. Eu lembro-me perfeitamente. Primeira vez que foi à nossa baliza, gol. Gol para 11 Esperanças. Então acho que foi o Ivan que fez gol de cabeça. E esse jogo também quero falar sobre uma coisa que não era já desculpas, porque o Onze Esperanças ganhou e ganhou bem e está tudo certo. Esse jogo foi feito numas condições em que o Imortal até fez uma participação à associação, apesar da associação não ter responsabilidade ou não pode fazer nada, com um concerto a acontecer ou com ensaios da universidade. Ou seja, nós nem conseguimos falar dentro de campo. Os jogadores não só viam dentro de campo. Será que as pessoas competentes não veem que aquilo não há condições para fazer um jogo daquela maneira? E é isso que às vezes me chateia, porque fala-se muito sobre o melhoramento das provas, que era um campeonato melhor, e depois faz-se um jogo com um concerto a acontecer. Isto é inadmissível. Eu sei que as pessoas do Onze Esperanças não têm culpa, que nós falámos lá com os elementos, e aliás, se há pessoas que eu gosto bastante, é as pessoas do Onze Esperanças, que é pessoas sabem estar no futebol e têm um bom fair play, gosto muito deles. Agora, isto é que não pode acontecer, porque isto não é um jogo normal, não é? De jogar nestas condições, e depois a seguir já começaram a passar a jogar em olhão, quer dizer, depois dos jogos, praticamente sem aquecer, está a haver um jogo da Nacional, creio que de juvenis. Estamos lá 1h30 à espera, só podemos entrar depois do jogo acabar, aquecemos quase à pressa para depois fazer o jogo. Portanto, especificamente nesse jogo, agora nada contra ninguém, mas isso é pegando aqui numa situação que na minha opinião, não pode acontecer. Se queremos um futebol melhor, isto também faz parte do futebol e tem que se rever essas situações para não voltar a acontecer. Sobre o jogo em si, acabámos por perder, e eu creio que foi um jogo-chave que pode ter podíamos ter dado ali um salto, porque as sequências de resultados nessa jornada podia ter feito que nós disparássemos ali um pouco. É isso. Foi, foi a ideia com que fiquei. E, Mister, um olhar sobre este distritalão em termos competitivos e uma análise também da concorrência. Já apontou aí algumas coisas, mas queria que fizesse uma análise mais completa. E o Portimonense foi a equipa mais competente? Sim, o Portimonense, antes de mais, já dei através das minhas redes sociais, mas é o justo vencedor, é o que ganhou, portanto foi a equipa mais regular, portanto sobre isso não. Se fosse o Imortal, seria o Imortal um justo, se fosse o Ferreiras ou o Quarteirense. Portanto, neste caso, o Portimonense foi um justo vencedor, porque acabou por ser a equipa mais regular. Sobre o campeonato, efetivamente o campeonato é um campeonato muito competitivo. Se vocês repararem, nós temos 2, 3 equipas que tinham como objetivo lutar para subir divisão e ficaram na fase de baixo. Nós temos, se calhar, um Esperança de Lagos, se calhar, não sei se é que tem o maior orçamento, mas se não tem, anda lá perto, porque estamos a falar de uma equipa que começa uma época com 8 ou 9 jogadores profissionais, uma equipa semi-profissional, vocês também já o referiram aqui várias vezes, e é verdade, com um treinador profissional, que não foi à fase de campeão. O próprio Odiaste, que o ano passado andou em segundo lugar, acabou em segundo lugar, andou numa fase campeão, também sempre com o investimento de muitos jogadores de fora, muitos jogadores, e acaba por uma razão ou por outra, as coisas não correrem bem, mas era uma equipa, claramente, pelo menos nos 6 primeiros, queria ficar de certeza absoluta. O Olhanense, eles depois começaram a redefinir um bocadinho ali os objetivos, quando começaram a perceber que já não conseguiam, mas eu sei bem o que era o objetivo do Olhanense. Eu pessoalmente era uma equipa que eu já tinha jogado, achava que era uma equipa que não iria ter hipótese de subir divisão face ao plantel que tinha, mas também, de qualquer maneira, tinham essa ambição, e a verdade é que não foram aos 6 primeiros. Portanto, estamos a falar de 3 equipas que não foram à fase campeão. Portanto, logo aí, e que tinham aspirações. Portanto, logo aí vemos a dificuldade que é jogar este campeonato. Depois, todas as outras 6 que ficaram na fase de campeão, juntamente connosco, os outros 5, qualquer equipa com muita qualidade. O Onze Esperanças e o Silos acabam por, quando fazem ali a volta para a fase campeão, já estão ali longe da possibilidade de ser campeão. Creio que já estavam um bocadinho afastados, e isto acabava por ser ali uma luta mais, de uma fase inicial mais a 3,
com o Cortarense sempre à espreita, porque o Cortarense andou sempre ali um bocadinho, sempre também um bocadinho afastado. Depois era ali Portimonense, nós e Ferreiras, qualquer das equipas tinham muita qualidade, equipas diferentes. A equipa do Portimonense, uma equipa mais jovem e uma equipa que fazia da solidariedade, uma equipa muito intensa a jogar, com muitos miúdos novos, depois ali com 2 ou 3 jogadores experientes, o Carlos, o Semedo, jogadores experientes que davam-lhes ali algum equilíbrio, mas creio que o grande mérito do Portimonense foi mesmo isso, foi a alma que eles tinham, que na minha opinião possivelmente não seriam a equipa favorita e a equipa que tinha mais qualidade se calhar no geral, mas esse ponto que eu estou a falar às vezes é mais importante do que o facto de ter jogadores com muito talento e que às vezes não conseguem. Por exemplo, o Cortarense é uma equipa talvez do plantel, na minha opinião, com mais qualidade na quantidade de jogadores, não tem 11, tem um leque de jogadores com muita qualidade e por uma razão ou por outra também não conseguiu, já não é o primeiro ano que não consegue, já tinha acontecido o ano passado, já aconteceu há 2 anos, e isto quer dizer também que às vezes só ter a qualidade dos jogadores individual e tecnicamente ser muito forte, não quer dizer que a gente vai conseguir subir divisão. É preciso outras coisas, ter um bom espírito, ter a solidariedade, ter a equipa sempre toda comprometida. Há aqui uma série de fatores. As Ferreiras, também uma equipa que eu, na minha opinião, tinha qualidade, mas na minha opinião andou muito pelo Mister. Acho que o Mister, o Ivo, tem muita qualidade e deu muito à equipa, porque era uma equipa que fazia muito do seu jogo a organização e depois jogava muito menos do jogo também bolas paradas, uma equipa muito forte, uma equipa se calhar não tinha os argumentos individuais, principalmente meio campo à frente, que por exemplo, o Corteirense, por exemplo, tinha, ou o Imortal, se calhar, mas também uma equipa com muita qualidade. O Silves, uma equipa também com qualidade, muito. Eu creio que o Silves é uma equipa que mantém um bocadinho aquele espírito que via-se antigamente, as equipas tinham ali uma série de jogadores da casa e que davam tudo pelo clube. Eu acho que o Silves tem um bocado isso. É uma equipa que tem ali muita malta que joga, vê se gostam do clube, lutam muito, tem muita qualidade e acaba por ser premiada com uma ida à final da taça. Mas a nível geral, mesmo as equipas de baixo, que ficaram em baixo, equipas competitivas, o próprio Moncarapachense, que fez uma excelente época, e pronto. E creio que a nível geral das equipas é positivo. O menos bom, relativamente a nós, este jogo, por exemplo, creio que não foi uma coisa positiva. Creio também que há alguns pormenores que nós temos que melhorar. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo de uma coisa que eu creio que na última vez que tinha estado convosco partilhei. E ouço quase todos os treinadores falarem disso e os atletas. E creio que a associação devia olhar para isto com olhos de ver. Acredito que também seja a responsabilidade dos clubes, porque os clubes é que são filiados e são sócios da associação. Este molde, na minha opinião, ninguém gosta deste molde. Portanto, eu acho que isto... Eu entendo que quando eles começaram a querer fazer este molde de 6 primeiros e 6 de baixo, se calhar havia uma decalagem das equipas e eles fizeram isto para criar aqui algum equilíbrio. Eu entendo isso. Agora, passado este tempo todo, nós temos uma divisão completamente competitiva, com muita qualidade. Isto faz-me lembrar quase uma terceira divisão, quando eu jogava. Porque temos aqui Esperança de Lagos, Olhanense, Silves, Imortal, Corteirense, Ferreira. Temos a falar de equipas que andavam sempre os nacionais. Portanto, isto não faz sentido, na minha opinião, estas divisões. Eu acho que tem que ser um campeonato corrido, vou voltar a dizer, um campeonato corrido, com mais equipas, com 14 ou 16 equipas, arranjam fim de semana para premiar a Taça do Algarve e fazem a Taça do Algarve ao fim de semana para valorizar a taça e não fazer jogos à quarta-feira às 8h30 da noite. Porque não faz qualquer sentido. Isso não tem visibilidade, acho que não é bom para o futebol. E eu acho que está na altura de reformular isto. Sinceramente, a minha voz vale o que vale. Eu sou só um mero treinador, mas já competi também como atleta das duas maneiras e creio que é a opinião dos jogadores e dos treinadores. Portanto, se dizem que querem dar voz a quem joga e quem anda lá dentro, que eles é que sabem, então se estão aqui reunidas as condições, se os jogadores querem, se os treinadores querem, se calhar os diretores das equipas, e incluído os nossos, do Imortal, devem se juntar e efetivamente avançar com isto, porque não faz sentido acabar a ver uma final da Taça de Portugal, já acabou a Primeira Liga, e a Distrital ainda está a jogar. Isto não faz sentido nenhum. É um desgaste enorme. Portanto, os jogadores são amadores, é muito comprido. Na minha opinião, acho que é uma coisa a melhorar, claramente.
E ainda bem que fala nisso, porque este Distritalão tem sido apontado como um dos melhores eh, dos campeonatos do Distrital. Isto a todos os níveis, quer a nível da organização da competição, da ambição dos clubes, da qualidade de treinadores e dos jogadores, do juízo da arbitragem. Qual é a sua apreciação entre virtudes e defeitos? Um defeito, pelo menos, já vimos, né? E virtudes e outros Sim. defeitos. Bom, eu acho que assim, mais do que defeitos, há virtudes. Eu estava aqui só num desabafo, isto é a minha forma de falar, eu não estou aqui contra ninguém, é só às vezes é a minha forma de me expressar. E atenção que eu tenho muito respeito pelas pessoas da associação e todos os intervenientes que certamente fazem o seu melhor. Mas às vezes temos que dizer aquilo que pensamos, não é? Relativamente à prova, Não é eu isso que está acho em que causa. Não é isso que está em causa. sim, relativamente à prova, epá, claramente recheada de excelentes treinadores. Todas as equipas, tenho a certeza que alguns eu conheço melhor do que outros, mas tenho a certeza que todos os treinadores trabalham bem. A informação está aí. Eu hoje acho que um treinador só não trabalha bem, só se for preguiçoso, porque com a informação que nós temos, o acesso à informação hoje em dia é muito maior. Os cursos que há, as formações, os livros, a internet. Agora, isso só não chega, não é? Nós depois temos que saber filtrar a informação. Acho que temos que ter as nossas ideias e acima de tudo, conseguimos vender as nossas ideias aos jogadores e fazer com que os jogadores comprem as nossas ideias. Porque depois são eles os artistas é que vão fazer a diferença. E depois há uma série de coisas, a liderança, criar empatia com o grupo, há uma série de fatores. E creio que no nível geral da divisão, os treinadores têm todos muita qualidade, é aquilo que eu vejo. É engraçado, às vezes nós estamos a jogar, e eu pelo menos sou um treinador que olho muito para a parte estratégica do jogo e gosto da parte da estratégia, preparar os jogos e perceber onde é que posso ferir o adversário. E às vezes depois perceber que o treinador da minha equipa com quem estou a jogar também preparou em relação à minha equipa, o que é que ele está a querer fazer para ferir a minha equipa, e depois eu tenho que mudar durante o jogo. É isto que enriquece, hum, enriquece a classe. Portanto, relativamente aos jogadores, também elementos miúdos com muita qualidade, temos jogadores mais velhos que já têm um percurso noutras divisões, e depois temos uma série de miúdos que estão a aparecer e que querem se ingrar. Ainda há uns dias falava com um miúdo que tem muita qualidade. Hoje é óbvio que os miúdos têm aquela ideia de querem ir logo para o CP e querem ir logo para a terceira liga, mas às vezes, como está neste momento a distrital, não é como era a distrital há 20 anos. E eu também cheguei a jogar. Eu acho que hoje em dia o nível que temos aqui é um nível de excelência em que os jogadores podem ter esta divisão um espaço competitivo para crescerem e poderem dar o salto. E às vezes fazerem aqui uma época ou duas vai-lhes fazer bem para se calhar quando chegarem a uma equipa do Campeonato de Portugal ou uma equipa de uma terceira liga estarem mais preparados. A nível da arbitragem, sim, a nível geral também creio que sim. Houve jogos que me senti um pouco mais prejudicado, mas também houve jogos certamente que fui beneficiado. Houve aqui uma situação que também já que estamos a falar, porque eu não tenho problemas em falar nada, porque não é por mal, mas que e não belisca nada o que se passou relativamente ao Portimonense de subdivisão, mas creio que não é admissível. Isto é um reparo para o Conselho de Arbitragem. O Portimonense nos últimos jogos em casa só tem dois árbitros. Portanto, tem um árbitro que faz os jogos todos em casa, fez para aí 3 jogos, ainda está em casa o árbitro, e depois é fora, tem sempre o mesmo. O que é que eu acho que isto acontece? Isto não é para mostrar aqui nada, eu não quero estar a dizer nada, mas isso é que não sequer estão a defender os árbitros. O árbitro já vai condicionado. Eu falei sobre isto no jogo. Um árbitro que vai 3 vezes apitar uma equipa em casa e depois o outro vai sempre fora e depois os adversários estão a olhar para isto, para as nomeações, e estava certamente os meus colegas das Ferreiras e do Cortarense, pá, e isto não protege a classe. Portanto, este também é um reparo para o Conselho de Arbitragem. Eu não sou árbitro, não percebo nada de arbitragem, isto tem a ver com bom senso, não tem a ver com perceber de árbitros, tem a ver com, pá, eu tenho que perceber que estou numa competição, há várias equipas envolvidas e seguramente que eu sei que há outros árbitros para ir fazer os jogos. E isto, o que é que faz? E depois, coincidência, foi o que eu até disse, e depois coincidência, que em 2 ou 3 jogos há penaltis. E não é questão de haver penaltis, é penalti, tem que marcar. Mas depois, isto não é bom para o futebol. Isto é assim, não é no distrital.
É assim no nível mais acima. Ninguém faz uma coisa dessas, meter o mesmo árbitro para 3 jogos em casa e o outro para depois 2 jogos fora. Então, eu estou a falar daqui do exemplo do Portimonense, porque foi um exemplo que foi mais visível, porque estávamos numa disputa de uma subida de divisão e acaba por subir. Se calhar até houve outros momentos do campeonato com outras equipas idêntico. Ou seja, uma equipa que teve um árbitro muitas vezes em casa. Mas eu creio que eles lá sabem as regras ou porque é que o fazem, mas na minha opinião, modesta opinião, que eu gosto de ser sincero, eu gosto de ser sempre a verdade, eu gosto de falar sempre a verdade e aquilo que eu penso. Eu creio que isso não é benéfico para o futebol e não protegem a classe deles e os elementos da classe deles. Muito bem. E, mister, e em relação ao futuro? Já está a planear a próxima temporada? Próxima temporada, o Distritalão, que promete aí novas aventuras. Sim, pronto, já tínhamos vindo a falar juntamente com a direção no período competitivo. Eu sempre disse que não queria estar a falar enquanto queria estar concentrado só na parte desportiva, porque não queria estar a desfocar. Pronto, depois, na última semana que deixámos de ter hipótese de ser campeões, na última semana que deixámos com as Ferreiras, voltámos a falar, acertámos mais ou menos as coisas e creio que em princípio vai estar tudo certo. Brevemente poderei dizer que devo continuar. Portanto, e sabe que isto, o futebol e aquilo que eu às vezes levou a pensar, nem sequer é uma questão de mudar, é uma questão de às vezes de parar, porque isto é um desgaste muito grande. E os meus colegas sabem, quem está, sabe o que eu estou a dizer. Isto, treinar hoje em dia, mesmo uma equipa deste patamar da Distrital, se nós quisermos fazer as coisas bem feitas, isto efetivamente tira-nos muitas horas. Mas é mesmo muitas horas. Eu quando jogava futebol era um espetáculo, eu ia treinar e pronto, isto preocupava-me comigo. Só quando tens és chefe de equipa, ou treinador, ou o que queres que seja, que tens que ter uma equipa de treinadores, em que tens que gerir muitas vezes não sou eu, o meu trabalho não é só meu, é da minha equipa, não é? Mas claro que a ideia um pouco é minha e tem que ser sempre um bocadinho a ideia é minha, eu tenho que gerir um bocado, é como uma empresa, como uma equipa, não é? E é um desgaste enorme, são muitas horas, é 4 vezes por semana, mais um jogo ao sábado. Fim de semana acabamos por não ter. E aquilo que eu, uma altura, ainda pensei foi se iria continuar, se não iria continuar, e nem sequer era numa questão de mudar de clube, porque o Imortal é um clube que proporciona condições de excelência e todo o respeito por todos os clubes, mas duvido que haja algum clube que consiga dar as condições a um treinador. E aqui não estou a falar em dinheiro, estou a falar do todo. Infraestruturas, relevado, ginásio, os jogadores têm a sauna, têm banho turco, têm banhas de gelo, têm suplementação. Quer dizer, eu às vezes digo a eles: vocês aqui têm um clube no Distrital, mas cá há clubes na terceira liga que não têm estas condições. E eu sei o que estou a dizer. Isso é a terceira e da segunda. Portanto, é um clube que dá todas as condições. Depois temos aqui não é puxar saco, é verdade, aproveito também o momento para dizer, temos um presidente que além de ser presidente é meu amigo pessoal, o Bruno, foi jogador, é uma pessoa do futebol. Temos o Marco Bens, não preciso falar, talvez o jogador do Algarve com mais subidas de divisão, que foi meu colega para aí 8 anos, e é um braço direito que eu tenho ali, na parte mais de de gestão com o grupo, do balneário. O Zé Venâncio, um diretor desportivo fantástico, do melhor que está aí. A equipa médica, o Paulo Rito, que é o nosso massagista, que é uma competência espetacular. A minha equipa técnica, que eu já o disse, mas eles representam para aí 80% do meu trabalho. E isto só é possível se nós efetivamente temos uma equipa para conseguir minimizar as horas que nós temos que dedicar e o quanto desgastante porque apesar de fazermos isto porque gostamos, acaba por ser desgastante, tenho que admitir. E uma das coisas que eu ia sempre dizendo aos jogadores, serve para mim, serve para eles, por isso é que nós temos que andar sempre lá em cima, porque isto já é complicado, tira-nos tantas horas, privar de estarem com as mulheres, com os filhos, com as esposas, viajar aos fins de semana que não temos, então vamos andar lá em cima, para que pelo menos a motivação de vir durante a semana seja grande. Porque se nós
Eu nem imagino que é uma equipa que fica arredada ou que já não tem objetivos nenhuns e depois tem que ir treinar todos os dias. É complicado. Quando nós trabalhamos sobre vitórias, é mais fácil. Tá? É isso. E creio que a nossa motivação foi essa: foi ganhar, 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 alimentarmos de vitórias, nunca termos, nunca termos sempre vontade de ganhar mais, e é isso que eu passo para eles, porque às vezes mais do que a questão tática ou técnica é a questão mental, é isso que faz a diferença, não é? E creio que é isso. Para a próxima época, depois, se continuar, que em princípio vai acontecer, vamos ter um imortal a lutar juntamente com os outros. Eu gosto de dizer isto porque isto não é por pressão dos outros, mas é porque nós assumimos a nossa responsabilidade. Mas os outros também têm que assumir a deles. Portanto, vai ser um imortal a disputar, com seguramente mais 5 ou 6 equipas, e pronto, e podem contar connosco. E olha que isto promete. E agora uma pergunta do Carlos Encarnação. Mister, Encarnação, prazer em vê-lo, prazer e felicitá-lo também pelo excelente campeonato que fez. É óbvio que muitas perguntas que eu iria colocar já foram feitas, mas coloco também esta que poderá ser a minha opinião pertinente. O facto de não ter descido numa equipa algarvia do Campeonato de Portugal para esta primeira distrital, não querendo dizer de alguma forma que as outras cá estão não irão lutar, como é óbvio, para subir, mas isso de certa forma poderá-se dizer, neste sentido figurado, facilita um pouco aquelas que estão com a ambição, com a vontade, com o querer de voltar ao Campeonato de Portugal. Bom, antes de mais, o prazer é meu e eu todo o gosto de estar aqui a falar também consigo. Ah, eu percebo a sua pergunta, porque se tivesse uma equipa que descesse do CP era mais um favorito, mas a verdade é que nós descemos de divisão ano passado e não fomos nós que subimos. O Esperança de Lagos desceu há 2 anos e não foi o Esperança de Lagos que subiu. Aliás, o Esperança de Lagos este ano, infelizmente para eles, até foram à fase de manutenção. Eu creio que já temos um conjunto de equipas, tanto aquelas que estiveram a lutar, como nós, Ferreiras, Quarteirense, Onze Esperanças e Silves, e mais Olhanense, Odiacho e Esperança de Lagos. Já estamos aqui a falar, se calhar, de 7 equipas, 8 equipas com muita qualidade. E eu prevejo que o Olhanense vai apostar forte, é a ideia que eu tenho, e o futebol, depois não te chama aldeia, não é? As Ferreiras, o Mr. Ivo, dando a continuidade, tenho a certeza que é porque lhe dão garantias que vão ainda poder reforçar mais a equipa e poder atingir os objetivos que ele se propõe. O Esperança de Lagos vai querer fazer uma época muito melhor do que a que fez, porque é uma equipa que tem essa obrigação. O próprio Olhanense, que é uma equipa que eu sei que vai querer assumir. O Onze Esperanças, não sei, depois houve aqui a saída do Mr. Barão. Vê o Fábio, também um treinador com muita qualidade e também já um treinador experimentado e que conhece muitos atletas, seguramente vai fazer uma boa equipa. O Silos mantém a base, o Odiacho está lá, continua lá, o Mr. Tony também tem ali aquela base e creio que vai ser uma equipa forte. Portanto, eu prevejo que vai ser um campeonato ao rubro e vai outra vez ser aquelas equipas que forem mais regulares, que já forem sempre sérios, do princípio ao fim, todos os jogos não facilitarem, são aquelas que vão ter mais hipótese de subir divisão. muito bem. E mister, faltou dizer alguma coisa? Creio que foi mais ou menos tudo dito, se calhar agora não me estou a relembrar de nada. Só reforçar o vosso trabalho, creio que é super importante. Também juntamente, não sei se sei que já houve algumas vezes, trouxeram aqui alguns jogadores, os atletas também, porque só desta forma, num bem comum em que as pessoas efetivamente queiram lutar por um futebol melhor, é que nós poderemos melhorar o nosso futebol, não é? Nós temos tido uma postura de, por exemplo, de transmitir os nossos jogos. Isto é uma dica que eu deixo, que eu acho que a associação devia ter aqui também algo sobre isto. Nós transmitimos os nossos jogos, temos a nossa câmara, onde os jogos dão para o YouTube, o canal aberto, nós não estamos aqui a esconder nada. Eu acho que se nós queremos isto é a nossa posição, se nós queremos um futebol, e até foi uma ideia minha,
se nós temos aqui um futebol eh, melhor, temos que abrir as coisas. Senão a Primeira Liga também não havia jogos na Sport TV, não é? Não havia, ninguém podia ver nada. Então, e houve aqui uma outra situação que parece-me que não é muito benéfica. Nós queremos transmitir os jogos, grande parte dos clubes nunca se opôs a nada. Em casa nós não temos que pedir porque estejamos em casa, mas quando vamos jogar fora pedimos sempre a autorização ao clube adversário se podemos transmitir. E houve clubes que não deixaram. Eu acho que não faz sentido. Porque se nós queremos, e agora não estou aqui a falar para clube nenhum específico, foram alguns, não foram muitos, mas foram alguns, e se nós queremos um futebol melhor e queremos falar e falamos que queremos melhor, temos que efetivamente demonstrar isso. Porque isso são coisas pequeninas que eu acho que não faz qualquer sentido. E até deixava um repto que a associação comece a pegar nisto e até outros clubes possam fazer o mesmo. Porque há aqui uma oportunidade de servir os adeptos, muitas vezes que eles não podem ir ao estádio ou ao campo a ver o jogo, podem ver em casa. As publicidades. Há aqui muito trabalho. Eu estou aqui a entrar em campos que não sou eu sou treinador, mas que pode ser um negócio também para a associação e para os clubes poder explorar isto. E eu estou à vontade porque, como o Imortal tem sido um pioneiro nisto e foi uma ideia minha que eu fiz questão que se eu fosse, não tenho nada a esconder, isto só faz que eu melhore. Porque relembro aqui, principalmente para os treinadores que certamente sabem que no Campeonato de Portugal para a frente, os jogos estão todos em plataforma. Existe a plataforma onde qualquer treinador tem acesso aos jogos da equipa adversária para poder estudar a outra equipa. Como é que eles jogam as bolas paradas e como é que é o momento ofensivo, o momento defensivo. Portanto, não percebo porque não pensar desta maneira. Portanto, eu deixo aqui um rap sem crítica, é uma crítica construtiva, sem ninguém específico, mas que se fale sobre isto. E porque acho que era para bem do futebol e acho que podemos dar aqui um salto qualitativo e eu acho que a associação pode ter aqui um papel nisto e uma decisão que possa ajudar a reformular aqui esta parte das transmissões televisivas e tudo o que gira à volta. Então é, Mister. Concordo plenamente. E, Mister, obrigado pela disponibilidade e boa sorte para o futuro. E que o futuro seja no Obrigado, Imortal e no Distritalão. obrigado eu e boa continuação para o programa para vocês. Sempre que posso, estou aqui atento a ver os vossos comentários. Não é fácil, eu às vezes fico a pensar, porque muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, vocês não veem os jogos e é muito da informação que vos vão passando, portanto, parabéns pelo vosso trabalho, que é fantástico. Muito bem. Muito obrigado, Mister. Terminamos aqui a primeira parte do Fanáticos. Regressamos a seguir com o fanático Carlos Encarnação para a segunda parte.